Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje iremos estudar o assunto da lição de domingo com o título Inesquecível. Por que inesquecível? Essa é a história que está relatada em Marcos capítulo 14, também está relatada em Mateus capítulo 26, em Lucas capítulo 7 e João capítulo 12. De fato, foi inesquecível. E que história seria essa? A história da mulher que, aos olhos de Marcos, ela não é descrita o seu nome. Marcos não menciona o nome dessa mulher. Estudiosos declaram que, quando o Evangelho de Marcos foi escrito, ela estava viva até então. Então, para que não escandalizasse, não corresse perseguição sobre ela, nada foi mencionado sobre o seu nome. Então, quando João descreve no capítulo 12, fala que ela era Maria, fala que ela era irmã de Lázaro e de Marta, e ela dá uma descrição. Por quê? O Evangelho de João foi escrito por cerca de 50 anos depois ao ocorrido. Logo, ela já estava morta. Então, assim, não houve essa necessidade de expor o seu nome. Pelo menos alguns estudiosos declaram essa a razão. Mas isso tornou inesquecível por qual razão? Irmãos, essa história eu aconselharia vocês lerem nos evangelhos. Né? Você vai encontrar alguma aparente contradição entre uma coisa e outra, mas são só aparentes. Exemplo, Marcos chega a descrever que 2 dias antes Jesus estava ali, naquele momento. João, no capítulo 12, declara que 6 dias antes. Só que para a gente entender, os 6 dias antes de João tem a ver com onde ele foi. Ele foi para Betânia, era o fato local, mas ele estava na casa de Lázaro. Só que no verso 2 do capítulo 12 é descrito que ali se inicia, então, aquela cerimônia ou aquela festa que estava lá. Mas dá-se a entender que como se ele estivesse na casa de Lázaro, mas ele estava na casa de Simão, o fariseu, aquele que era leproso, que estava ali agora com ele. É bem provável que ele tenha feito uma espécie de culto de ação de graça para agradecer a Deus e convidou Jesus a estar com ele. Essa, irmãos, não é a primeira vez que Jesus vai à casa de um fariseu. E um outro ponto curioso, só quem menciona que ele era um fariseu é Lucas capítulo 7. Lucas também faz menção no capítulo 14, verso 41, 14, verso 1, e também em 11:37 que Jesus é convidado à casa de um fariseu e ali se encontra com eles. Então, esses pontos que aparentemente dão uma aparência, assim, supõe-se ser uma divergência, eles se concluem. Né? Jesus chegou lá 6 dias antes e só foi na casa de Simão ali 2 dias antes a Páscoa. Um outro ponto que merece consideração: quem é que na verdade fala sobre aquela frase quando Jesus está ali com aquela mulher e diz assim: esse foi um desperdício, esse dinheiro poderia ser vendido por um alto preço? Mateus fala que foram alguns dos discípulos. Marcos faz menção de que foi algumas pessoas, não descreve quem foi. Já João fala que foi Judas que disse. E o próprio Evangelho de Lucas, eu coloquei aqui, Lucas fala que o fariseu pensou. Jesus indaga contra o pensamento do fariseu. Na verdade, quem foi que falou? Um ponto que merece consideração. O primeiro a falar aquilo foi Judas. E Judas incitou os demais discípulos a fazerem de acordo com o Evangelho de João. Aí você para e pensa assim: como é que foi que o Mateus, que foi escrito antes de João, fala que alguns falaram? Mateus não se atenta a certos detalhes em relação a isso. João fala, na verdade, que Judas, por ser o tesoureiro e, lamentavelmente, por ser um ladrão, e aqui me chama a atenção um ponto curioso. Judas, irmãos, ele não tinha nenhuma afinidade nem preocupação com o pobre. Ele não dava importância se o pobre passava por necessidade ou não. Para ele, quanto mais gente tivesse, melhor. Mas ele tinha aquela aparência de bondade, aquela aparência de alguém que queria ajudar, mas na verdade era sempre pensando em si. Quando o texto de João fala que ele tinha uma bolsa, era da bolsa que ele suprimia os valores e subtraía nele. Os discípulos viam nele uma pessoa de grande confiança. Infelizmente, ele era aquele que causou e que tinha causado todo aquele alvoroço. Ellen White chega a descrever que ele não só fez aquele comentário inicial, mas ele saiu dali e ao redor da mesa ficou falando a um e a outro: isso não pode, isso é um desperdício, enquanto aquilo estava acontecendo. Então o que a gente entende? Esses discípulos foram incitados pelo próprio Judas. E quando Lucas descreve que aquele fariseu pensou sobre aquilo, Simão, Jesus chega para ele e faz o questionamento: como é que você, Simão, vindo à sua casa, você não fez isso ou aquilo? Ela está agradecendo. Essa mulher, irmãos, é a mesma que de Deus tivera, que Jesus tinha libertado dela dos 7 demônios.
E quando ela levou, o autor da lição aqui fala assim: nenhuma razão é dada para a mulher ter feito isso. Aos olhos bíblicos, de fato, não tem uma razão porque ela chegou ali e fez isso. Um comentário inspirado do livro chamado O Desejado de Todas as Nações dá uma descrição de que ela estava ali com a convicção de que, sabendo quem Jesus era, reconhecendo a sua realeza, ela fez aquilo que era feito só para os monarcas, derramar um perfume tão caro. E ela veio por trás, Lucas chega a descrever que ela foi por trás naquela situação, simplesmente para não ser vista, para não ser observada. Mas ao quebrar o vaso de alabastro e ao perfume exalar aquele cheiro, todos que estavam ali então foram contagiados com tão bom perfume. E agora, esse ato de fato se tornou inesquecível porque temos aqui três grupos de personagens, né? Os sacerdotes, que queriam a todo custo matar Jesus, estavam dispostos a pagar. Primeiro ponto. Segundo, Judas, por um baixo preço de 30 moedas de prata, e o que dava equivalente a 120 denários, estava disposto a sacrificar o céu em seu coração para vender a Jesus. E é o que de fato acontece. Aquela mulher que tinha juntado aquele valor durante tanto tempo, e o valor que é descrito, né, de 300 denários, era quase um salário de um trabalhador por um ano, uma vez que um denário era o salário do trabalhador de um dia. Então, assim, observe o contraponto. Os líderes dos judeus daquela época quiseram pagar, de fato, subornaram alguns para com que aceitasse a proposta. Judas acabou aceitando e ele dá o valor, é ele que determina o valor. Primeiro ponto. Segundo, Judas acaba recebendo um determinado valor e vende Jesus por um preço praticamente 3 vezes menor do preço que aquela mulher gastou tudo por Jesus. E o terceiro ponto que nos leva em consideração é: ela fez uma entrega total a Cristo. Judas só pensou na questão monetária. Os líderes só pensavam no poder da liderança, mas ela pensava na soberania de Cristo. Quem somos nós nessa história? O que eu quero nos levar em consideração aqui é que esse fato, na verdade, não foi esquecido. Os 4 evangelhos relatam, por isso que o tema é inesquecível. Que nós possamos verdadeiramente, irmãos, reconhecer quem é Cristo, quem é Deus em nossa vida, para que dessa forma possamos viver entregando nosso ser a Ele por completo e nos deixando com que Ele faça em nós a sua vontade. E dessa maneira, que o Deus da paz nos abençoe e faça-nos reconhecer a grandeza, a riqueza e a maravilha que é o reino celestial. Aquela mulher foi galardoada, ela recebeu de Deus o seu perdão. E por mais pecados que ela tinha, ao fariseu, no capítulo 7 de Lucas, Jesus chega a dizer assim: um homem devia 50 denários e o outro devia 500. Ele perdoou os dois. Quem você acha que ele devia mais? Aí ele falou assim: olha, aquele que ele devia mais. Aí ele fala: exatamente, essa mulher devia muito, mas os seus muitos pecados foram perdoados. Não é pela quantidade, mas é pelo grau do perdão. E aquele ato, de fato, foi inesquecível. Deus abençoe a mim e a você e reconheçamos sempre a soberania de Deus. Não importa o que você tenha feito de pecado, Deus está sempre disposto a lhe perdoar. Lembre-se da frase, né? Aquele que muito foi dado, no tocante de que o perdão de Deus foi dado demasiadamente, nós devemos reconhecer essa dádiva dele. E ao reconhecermos essa dádiva dele, sejamos cobrados por nós mesmos a nos entregar a ele por completo. O texto fala: aquele que muito foi dado, muito será cobrado, no sentido dos dons, dos talentos que Deus concedeu. Eu queria fazer uma aplicação desse para o que Deus tem feito. Deus nos deu tudo, que nós possamos nos sentir cobrados por tão recompensa que Deus nos concedeu através de Cristo na cruz do Calvário e o céu que nos aguarda. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, Senhor, e nos ajuda a fazermos uma entrega total em nossa vida. Perdoa nossos pecados, dá-nos a Tua bênção, Senhor, e um bom dia com Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em Sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.